Salmo 9, versículo 17. Salmo 9, versículo 17. Para nós ganharmos tempo, a palavra de Deus diz assim: os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Amém? Esse é um versículo meio forte, né, para o culto de domingo. Mas, como sempre, meus irmãos, nós procuramos, dentro da palavra, alguma palavra que o Senhor fale no nosso coração. E eu vou confessar para os irmãos que meu coração às vezes tem andado um pouco atribulado, né, com algumas coisas. E eu tenho orado ao Senhor. Eu acho que de domingo a gente tem que vir aqui falar do céu, né? Mas às vezes os crentes esquecem que existe inferno. E o inferno ele é tão bíblico quanto o céu. E eu fiquei debatendo com essa palavra aqui, mas não teve jeito. Quando foi essa noite eu não conseguia dormir direito. E essa palavra falou comigo e falou. E eu levantei cedo de manhã e rabisquei aqui alguma coisa para a gente conversar nessa manhã. Nós somos todos crentes, todos salvos, graças a Deus. Mas eu quero, com muito temor e com muito tremor, falar essa palavra. O mundo físico possui as suas qualidades que o tornam essencial. A gente pode usar qualquer exemplo, mas se você fosse usar um exemplo, por exemplo, da água, ela é formada por duas moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio, e isso torna ela água. E assim é com qualquer outra mistura, com qualquer outra coisa que nós temos. Em um sentido muito real, nós reconhecemos as coisas do nosso mundo físico. O mundo físico para nós é muito real. E isso não é só pelas características que esse mundo possui, mas também por aquelas que ele não possui. Nós sabemos o que não é real, né? Nós sabemos o que é real e diferenciamos o real do irreal. E você provavelmente nunca vai ver um cavalo com chifre, né? Seria uma loucura. Ou um gato com uma tromba de elefante. Você sabe que isso é irreal, você vê isso em desenho de criança. Mas não na vida real. Se essas coisas existissem, seriam aberrações, não é? Infelizmente, no nosso mundo evangélico, se é que eu posso chamar assim, na nossa vida cristã, eu não sei você, mas eu tenho ouvido muita coisa irreal nos púlpitos. Muita coisa que foge à nossa realidade. Quando nós vamos estudar a Bíblia, especialmente nas nossas quartas e quintas-feiras aqui, nos nossos estudos bíblicos, a gente vê que a Bíblia ela nos traz coisas tão específicas e tão certas. E às vezes nós ensinamos e vivemos por aquilo que ouvimos e não por aquilo que aprendemos aqui. Temos, por certo, muitas coisas que ouvimos, mas não vamos checar a palavra de Deus como a igreja de Bereia. Eu aconselho você a sair daqui hoje não só acreditar no que eu te falo, mas que você pegue a palavra de Deus e vá confirmar. Que você vai estudar a respeito de qualquer que seja o assunto. Hoje eu quero falar um pouquinho desse assunto, do inferno. Eu quero falar sobre isso porque, apesar de ser real, as pessoas têm uma visão distorcida do inferno. E tratam desse assunto como algo apenas imaginário da mente humana. Ou alguém diz que o nosso inferno é aqui mesmo. Que nós vamos passar pelo inferno aqui, que tudo que nós temos que pagar é aqui. Ou então que não existe nem céu nem inferno. A vida acaba aqui. E deixa eu te dizer uma coisa, isso não é lá fora. Isso acontece dentro do ambiente cristão.
que deveria crer na palavra de Deus, mas que não conhece a palavra de Deus. E aí vem Jesus falando para os fariseus: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Se nós conhecêssemos, se nós soubéssemos. O tema é bem relevante, deve ser tratado com seriedade. Então, se alguém aqui esqueceu desse assunto, nós vamos relembrar hoje. Jesus falou dele várias vezes. Nós vamos trazer também algumas ideias vívidas do que a palavra de Deus fala, das suas características. E eu posso garantir para você que se você é um cristão médio, normal, você não vai gostar muito disso. Tá? Você pode até estar se perguntando por que eu pregaria uma mensagem como essa hoje. E eu espero que o Espírito Santo fale ao seu coração. Eu espero que Deus fale ao seu coração. Eu espero que você saia daqui hoje com o seu coração olhando para o céu e não se esquecendo de que tem um inferno, que o Senhor Jesus julgará vivos e mortos e um dia todos nós vamos estar de frente com Ele. A minha esposa, ouvindo alguns testemunhos esses dias, e eu já até mencionei aqui, como é real o que as pessoas experimentam. Como é real o que as pessoas experienciam. E se nós tivéssemos uma ideia ou uma chance de pelo menos experimentar um pouquinho dor, sofrimento e angústia que haverá no inferno, nós nunca quereríamos ir para lá. E talvez você possa dizer: pastor, eu sou crente, já aceitei Jesus, por que é que eu tenho que me preocupar com isso? Ora, Jesus foi muito claro. Jesus deixou muito claro essa conversa. E ele disse assim: a quem vencer, ser-lhe-á dado a coroa da vida. Guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Eu quero que você preste atenção. Alguém um dia me perguntou por que um Deus tão amoroso criaria um lugar tão horrível. Eu vou te explicar hoje o que a Bíblia fala. Eu, lendo a palavra de Deus, acredito que Deus não fez o inferno para nós. Não fez o inferno para o homem. A palavra de Deus diz que o inferno foi criado para Satanás e os seus anjos. E Jesus falou isso lá em Mateus 25 e 41. Ele diz assim: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda. Aí já está falando de seres humanos. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Não havia sido preparado para nós. Não havia sido preparado para o ser humano. Foi preparado para o diabo e seus anjos. Nós caímos. Destituídos fomos da graça e da glória de Deus. E, portanto, carecemos dele. Carecemos de Jesus. No entanto, a Bíblia ensina que todos que rejeitam vão para lá. Eu quero falar algumas coisas para você, porque às vezes eu jogo no reverso, né? É só para mexer com você mesmo, porque enquanto eu li a palavra de Deus, isso veio para mim. Nós vamos ver algumas coisas que o inferno ou quem estiver lá nunca terá. Coisas que Deus reservou para você e para mim, e que se nós formos para lá, nós nunca teremos. Em primeiro lugar, no inferno não haverá luz jamais. O inferno é lugar de escuridão. O inferno, segundo Mateus, capítulo 8, versículo 12, a primeira parte do versículo, Jesus diz: mas os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Depois Jesus vai confirmar isso lá no capítulo 22 de Mateus. Amarrai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Segunda Pedro escrevendo a sua segunda carta, ele fala no capítulo 2, versículo 17, com relação aos falsos mestres. Irmãos, isso traz uma responsabilidade para quem ensina a palavra de Deus. Todas as vezes que eu tenho que falar da palavra, por isso que às vezes alguém me pergunta e eu falo, não sei. Não sei. Porque eu não tenho medo de falar não sei, mas eu tenho medo de falar uma besteira. Porque eu prefiro
ser passado como alguém ignorante do que alguém que faz errado sabendo que está errado. E não estou eximindo da responsabilidade. Eu só estou dizendo que algumas coisas na palavra de Deus nós temos que ir para a cruz, para os pés de Jesus, para que o Espírito Santo de Deus revele para nós, para que a nossa conduta seja libada diante de Deus e não somente diante dos homens. Porque quando Pedro escreve lá na sua segunda carta, no capítulo 2, no versículo 17, falando dos falsos mestres, ele diz: estes são fontes sem água, névoas levadas por uma tempestade, para os quais está reservado o negrume das trevas. Aí eu trago de novo você lá para Mateus 7, 23, 24, 25. Quando Jesus diz assim: olha, vocês não. E eles vão dizer: Senhor, mas eu curei no teu nome. Eu preguei no teu nome. Eu fiz maravilhas no seu nome. Eu falei línguas no teu nome, Jesus. E ele vai falar: apartai-vos de mim, maldito, porque eu nunca vos conheci. São esses falsos mestres jogados no negrume das trevas. Judas, na sua carta bem curta, de um capítulo só, nos versículos 12 e 13, ele diz: estes, falando de falsos mestres, são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigados. Olha aqui, para quem está na quinta-feira aqui comigo, desarraigados. Ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Irmãos, esse negócio aqui é sério. Jesus disse que a quem mais é dado, mais será cobrado. Jesus disse que antes não conheceram. Era melhor que não tivesse conhecido a palavra do que conhecendo errar. Por isso que essa palavra é para crente. Por isso que essa palavra é para nós. Porque se você anda meio errante no caminho, porque se você anda meio esquisito na sua caminhada, é hora de nós termos uma seriedade com a palavra de Deus. Essa palavra de Judas, ela é terrível, porque ela mostra exatamente o que muitos fazem. São estrelas, né? Estrelas errantes. Eu não vou falar o que eu ia falar. Mas são estrelas errantes. São pessoas que estão por aí brilhando, mas não têm rumo. São aqueles que apacentam-se a si mesmos. Eles não estão para apacentar o rebanho do Senhor. Ah, irmãos, Deus tem uma palavra dura para essas pessoas. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos dê da sua graça. Você imagina um lugar sem luz novamente. Não, eu não estou falando de luz apagada, eu estou falando de trevas sem fim. Trevas palpáveis. Trevas que não poderão ter luz. Quando as almas perdidas sofrerem a escuridão do inferno, por milhares e milhares e milhares e milhões e eternamente, e serão atormentadas e não terá nenhum brilho, nenhuma luz. Sol, o sol da justiça não brilhará mais para você. O sol da justiça não brilhará mais para quem estiver ali. Nunca mais verão a luz. Jesus, falando lá em João, no capítulo 3, ele fala da condenação.
ele encontra com um homem chamado Nicodemos e ele mostra o caminho para Nicodemos. Ele mostra a verdade para Nicodemos. Ele disse assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí ele fala de condenação eterna, e ele começa a explicar essa condenação. E quando ele chega no versículo 19, ele diz: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Cuidado, você que está dentro da igreja do Senhor, para não amar mais as trevas do que a luz. O Senhor está nos chamando para a luz, o Senhor nos chamou para a luz, Ele nos transportou das trevas para o reino do seu amor. E eu e você esquecemos muitas vezes disso. Eu aprendi que se alguém permanecer nas trevas por um determinado número de horas ou por muito tempo, essa pessoa ela fica irritadiça, fica nervosa, não tem luz, né? Ou então acaba toda a energia, falta de vitamina D, que é o que nós sofremos aqui na Nova Inglaterra. Mas existem outras razões pelas quais não haverá luz no inferno. A luz do mundo não estará lá. João 8,12, eu sou a luz do mundo. Ele está aqui, mas lá ele não estará. A luz do Evangelho não estará lá. Porque a palavra de Deus diz que depois que a igreja for tirada, as pessoas virão atrás, as pessoas procurarão. Jesus disse que naquele dia algumas pessoas quererão a morte, desejarão a morte, mas a morte não as achará. Abrace essa luz enquanto é tempo. Abrace essa luz enquanto é tempo. Os corações vão se escurecer, vão procurar, mas não vão achar. Temos acesso à luz, mas o entendimento de alguns fica entenebrecido, corações obscurecidos pela sua dureza, pelo Deus desse século que enganou, como diz Paulo a 2 Coríntios. Deixa eu te dizer outra coisa, no inferno nunca haverá água. Fala, pastor, isso não é nada. Jesus contou uma parábola do rico e do Lázaro. E Jesus falou que tinha um rico que vivia em festa. Eu fico imaginando aquela festa no quintal da casa, porque a Bíblia diz que Lázaro ele se postava no portão da casa e ficava vendo aquele negócio assim. Não era dentro da casa, era fora. Muitos convidados, ele com vontade de comer, ele com vontade de beber alguma coisa, com fome, mendigo. E aqueles homens, ou aquele homem ignorava ele. E a Bíblia diz que Lázaro morreu. Mas depois de uns dias o rico também morreu. E eles estavam em 2 lugares distintos, separados por um abismo. O rico agora estava no Hades, que é conhecido como abismo ou inferno. E Lázaro estava no seio de Abraão, que foi o cativeiro que Jesus levou o cativo. E aí, Jesus conta que o rico, o ex-rico, que agora não é mais rico, via Lázaro. E ele começa a conversar com o pai Abraão. E lá no versículo 24 de Lucas 16, ele diz assim, clama, a Bíblia diz que ele clama, Pai Abraão. E eu acho que o pai Abraão levanta a cabeça, pode falar, tem misericórdia de mim, me envia Lázaro, para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua. Irmãos, isso aqui é uma figura daquilo que vai acontecer. Ele disse, olha, eu estou atormentado nessa chama. Isso é só uma figura daquilo que quem estiver nas trevas, quem estiver no inferno, vai sentir.
Você tem acesso à água viva. Jesus disse que rios de água viva fluiriam do nosso interior. Não queira passar a sua eternidade longe da fonte da água viva. Quando Deus fala com o povo de Israel através de Jeremias, lá em Jeremias no capítulo 2, ele diz: o meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas que não retêm a água. Quantos de nós cavamos cisternas rotas? Quantos de nós estamos buscando água onde não tem água, mas a fonte de água viva, a própria água viva está aqui e você tem acesso a ela. No inferno não haverá alegria, não haverá sorrisos. Irmão, a coisa mais maravilhosa que tem é quando o crente se reúne, né? Tirando as fofocas, a alegria é imensa, não é? Todo mundo se alegra, todo mundo ri, todo mundo quer falar mais alto. E é uma alegria, é uma festa. E você imagina você perder isso. Lucas, ainda nessa parábola, Jesus disse lá no versículo 23 que no inferno, o rico no inferno, ergueu os olhos estando em tormento. O inferno é lugar de tormento. No versículo 24, na parte B, eu já falei, eu estou atormentado em chamas. Mateus 8,12, haverá choro e ranger de dentes. Mateus 22,13, haverá choro e ranger de dentes. Apocalipse 14,11, a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Provérbios 17:22 diz que o coração alegre serve de bom remédio. Nós temos uma alegria incalculável por termos o Espírito Santo. Só que deixa eu te falar, tem tanto crente salvo que vive sem a alegria da salvação. Tem tanto crente salvo que não consegue se alegrar. Não é perdido, é salvo. Mas não consegue se alegrar. Não vive a vida abundante que Deus tem. Não vive aquilo que o Senhor tem para nós. Tem uma ilustração de um breve relato de um paciente terminal que foi descrito pelo New England Journal of Medicine na Inglaterra, porque não é aqui na nossa Nova Inglaterra. Diz assim o médico: como percebido pelo paciente, Norman fala de ser hospitalizado com uma doença rara e incapacitante, uma doença que o levaria a um estado terminal. Quando ele foi diagnosticado como incurável, Norman deixou o hospital. Ele não quis ficar. Consciente dos efeitos prejudiciais que as emoções negativas podem ter no corpo, Norman raciocinou que o inverso era verdadeiro. Se o negativo prejudica, o positivo ajuda. E eu não estou pregando positividade, não. Eu só estou mostrando que a nossa atitude pode mudar, fazer a diferença. Então, ele pegou emprestado um projetor de filmes e prescreveu o seu próprio tratamento. Ele falou, eu vou me tratar. E ele começou a assistir filmes de comédia, filmes engraçados. E aí, não demorou muito que ele percebeu que 10 minutos de risadas davam a ele 2 horas de sono tranquilo, sem dor. E aí ele começou a assistir mais. E durante o filme, às vezes, ele tinha dor, mas depois que ele ria muito, a dor ia embora. E aí ele percebeu que, surpreendentemente, a sua doença foi eventualmente revertida. Ele não era mais um paciente terminal, assistindo filmes de comédia, que faz você rir.
Depois que o relato da sua vitória apareceu no New England Journal of Medicine, Norman recebeu mais de 3.000 cartas de médicos em todo o mundo pedindo para que ele escrevesse sobre o assunto. Hoje em dia, existem tratamentos psicoterapêuticos só com pacientes terminais, fazendo eles se sentirem bem por alguns instantes. E muitos deles têm revertido. Onde eu quero chegar com isso, irmãos? Nós temos a fonte da alegria. Nós temos a fonte da paz, a paz que excede todo entendimento. Aleluia. E quantas vezes nós encontramos crente que parece que chupou limão, irmão, para vir no culto. A sujeita entra no culto com a cara torcida. Eu não estou dizendo para você que nós não temos reveses na vida. Tem dia que até eu entro com a cara torcida no culto. Já falei para os irmãos, tem dia que eu não queria estar aqui, não é, porque seria hipocrisia eu dizer, não, todo dia eu vou no culto pulando de alegria. É mentira. Tem dia que não dá, tem dia que você vem pela misericórdia. Talvez você esteja assim aqui hoje. Mas o Senhor tem alegria e paz para o seu coração. O Senhor tem alegria e paz para o seu coração. O sorriso de prazer e regozijo nunca será visto no inferno, mas no céu será. No céu teremos paz, teremos alegria. Você é livre para adorar a Deus. E às vezes você não adora. Você ri muito de um filme de comédia, talvez. Você ri muito na presença de um comediante, talvez. Mas na presença de Deus, até para louvar a Deus, é carrancudo. O Senhor quer quebrar isso de você. Adore a Deus em espírito e em verdade. Você é livre para se alegrar na presença de Deus. Irmãos, não julgue a forma de expressão de ninguém. Se o irmão bater palma, deixa ele bater. Se ele pular, deixa pular. Se ele dançar, deixa dançar. Não estou falando que é para virar bagunça. Eu estou dizendo que se alegrar na presença do Senhor é algo que eu e você temos o direito. Davi dançou, né? E a mulher dele, lá de cima da janela, falou assim, infeliz. Que está pensando que você é o rei, rapaz? Você é o rei, se comporte. E a Bíblia diz que por causa disso ela ficou estéril para sempre. Tem gente que já está estéril faz tempo, porque olha torto por mãozinho que está se alegrando na presença do Senhor. Ah, irmão, eu falei aqui quarta, eu falo domingo, não atrapalhe a minha adoração, por favor. Eu vim aqui adorar a Deus, eu vim aqui louvar a Deus. Quando eu estiver louvando a Deus, chorando, rindo, pulando, dançando, deixa eu quieto aqui com Deus, porque é para Ele que eu estou rendendo o meu louvor. Eu não vim aqui te agradar, eu vim aqui agradar a Deus. Eu não vim aqui para simplesmente jogar o meu estresse fora, não. Eu vim aqui na presença do Todo-Poderoso. E Ele, na presença dEle, a abundância de alegria. Aleluia. Mas deixa eu te falar uma coisa que eu estou falando aqui agora. No inferno não haverá liberdade. Aqui você tem. Aqui nós temos liberdade para adorar a Deus. Lá você não terá liberdade. Lá é prisão. Aqueles que recebem Cristo, estes são livres para sempre. Jesus disse, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Irmãos, nós temos uma liberdade que ninguém tem. Ninguém tem. Nós temos liberdade em Jesus. Nós temos liberdade no Espírito. Nós temos liberdade em Jesus. Agora, aqueles que rejeitam a Cristo, estes serão encarcerados para sempre. Eu não consigo imaginar isso. E eu procuro nem imaginar isso. Cada vez que isso passa perto da minha mente, eu falo, Senhor, eu quero estar na Tua presença. Segundo Tessalonicenses, no capítulo 1, no meio do versículo 7 em diante, diz assim, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo, e tomar vingança dos que não conhecem a Deus,
e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais sofrerão como castigo a perdição eterna, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Se isso não te assusta, nada mais te assusta, pelo amor de Deus. E deixa eu dizer uma coisa para você, eu não estou pregando aqui um evangelho reverso do medo, não, porque o evangelho do medo não dá certo. Eu estou pregando aqui o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho que salva, mas o inferno é real. Não queira você ser banido da face do Senhor e da glória do seu poder. Isso aqui é tão passageiro, irmãos. Isso aqui é tão passageiro. Esse tempo é tão curto. Ainda ontem eu estava com Samuel no colo, hoje é ele que me pega no colo. Olha lá que pequenininho. Verdade. Ainda ontem eu era um menino, hoje eu já tenho dor nas costas, dor nisso, dor naquilo. Nós não podemos brincar com o tempo. O tempo voa e você não sabe a sua hora, o seu dia. Ah, eu vou viver muito ainda, pastor. Eu também quero. Mas se Jesus te chamar agora, se Jesus me chamar agora, você está preparado? Eu estava chegando na Califórnia quinta-feira passada, sem ser essa na outra. Uns 40 minutos antes de eu chegar na Califórnia, o avião começou a tremer. Daqui a pouco ele começou a bater, não tremia mais. E você tenta segurar, mas você está segurando no avião, não tem jeito. E o medo não é só de morrer. Você começa a passar mal, porque eu estou acostumado com turbulência de 10 segundos, 1 minuto. O negócio começou e não parava mais. Daqui a pouco o avião começou a cair. Ele não caía assim, ele caía assim. Dava uns trancos para baixo, pegava uns vácuos. Aí ele começou a cair e não parava mais de cair. O piloto assim, pessoal, fica tranquilo porque nós estamos numa boa altitude, vai dar tudo certo. Ele estava quase falando, fale comigo, Pai nosso que estás no céu. E eu estava lá, irmãos, desesperado, porque não tem o que você fazer. E aí eu falei, Jesus, se chegou a minha hora, me leva para a tua glória. Verdade, sem brincadeira nenhuma. Agora eu estou rindo, lá eu estava chorando. Ainda bem que não era só eu que estava chorando, todo mundo estava chorando. Tinha gente lá, irmão, se descabelando. E depois que passou já bem baixo, que a gente foi muito tempo de muita turbulência. Depois que passou aquilo, que estava todo mundo sem estômago, sem bofe, sem nada, né? Eu só passei e senti bem depois de caminhar algum tempo no chão, porque meu organismo precisava daquela adaptação. E aí você vê quão simples é para em 1 segundo mudar a sua vida. Você está indo aqui agora, cai, bate a cabeça. O Claudevan, quinta-feira, chegou aqui, quinta, né, Claudevan? Falou, pastor, eu estou assustado, acabei de passar ali para entregar um negócio para uma pessoa, ele saiu para receber, caiu e quebrou a perna. Na hora. Você não sabe o que vai acontecer daqui a 1 minuto. Você faz um planejamento, ou talvez nem faz, mas você vai vivendo, né? Deixa a vida me levar. E a vida vai levando, né? E você vai levando a vida, não é? Mas nós somos salvos, nós somos crentes, você não pode deixar a vida te levar. Você tem um condutor na sua vida, você tem um piloto no seu barco, quem conduz a sua vida é Jesus. Você precisa entender isso, você e eu não podemos nos dar o luxo de, sem querer, ou inconscientemente ou conscientemente, rejeitar a Cristo. Porque todos os que o rejeitam serão lançados nas trevas exteriores. Apocalipse 20:10 diz, e o diabo que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos. Deixa eu só falar um negocinho para você, bem rápido aqui, sobre engano. Ontem, eu estava lá sentado, liguei a televisão, estava passando, acho que Luciano Huck. E tinha lá um cara, um israelense,
que já foi lá e ele lê pensamento. Mas foi tão interessante que eu estava até conversando com a minha esposa, ele não lê pensamento. Ele lança pensamento. Ele falou para o Luciano, ele falou, não, você pensa o que eu quero que você pense. Como se ele tivesse controle da mente. A gente sabe que isso é um poder demoníaco. E assim é aqui. É assim que acontece. Foi uma visão clara do que o diabo faz. Você já se pegou num culto como esse pensando na abobrinha que você plantou em 1987? Eu estou falando sério. Você já veio para um culto e não conseguiu cultuar a Deus porque algum pensamento entra? Você sai daqui, você não sabe o que foi falado, o que foi cantado. Se perguntar ali fora para você, o que o pastor falou? Rapaz, foi uma benção o culto, hein? Mas não lembro o que o pastor falou, não. Você já passou por isso? Você pensa que o diabo brinca de ser diabo? Essa semana eu fiz uma brincadeira aqui com os obreiros e perguntei assim, o que aconteceu de diferente domingo passado no culto? Todo mundo tinha uma resposta, um negócio, mas não era isso que eu estava falando. Irmãos, nós temos que ter cuidado quando entra aqui. Porque você entra aqui e daqui a pouco vem um pensamento assim, nossa, como a irmã Sueli está vestida hoje. Meu Deus. Não tinha uma roupinha melhor para ela vir, não? E você alimenta aquilo. Sem querer. Não foi nem maldade sua. E deixa eu te falar, não foi você. Foi um pensamento que foi lançado e você aceitou. Se na hora que viesse o pensamento sobre a roupa, irmã Sueli, a senhora está muito bem vestida. Só estou usando como exemplo. Se viesse o pensamento assim, nossa, como a irmã Sueli está vestida hoje, hein? Ou está chique demais, ou está chique de menos. Você fala assim, eu repreendo em nome de Jesus, eu vim aqui cultuar o Senhor. Você ia ver que seu culto hoje seria muito melhor. Nós brincamos, irmãos, nós pensamos que está tudo bem. Não, não está tudo bem. Nós precisamos conhecer a palavra e usar a palavra e repreender essas coisas que vêm contra nós. Porque às vezes você não sabe, mas tem um exército fora lançando setas, mas nós temos a palavra, o escudo da fé, nós temos a espada da palavra, se defenda, cultue a Deus. A dor será para sempre, a escuridão será para sempre, a sede será para sempre. Irmãos, nós não conseguimos entender isso, nós somos limitados. Mas o sofrimento de quem estiver lá será eterno. Mas deixa eu te dar uma boa notícia, para nós terminarmos. Ninguém vai lá. Lá no inferno não existirá ninguém que não esteja perdido. Em outras palavras, para você, só vai para o inferno quem estiver perdido. Como que você está? Como está a sua vida? Você anda aí como barata tonta, como diz um ditado antigo no Brasil. Você jogava Baygon, a barata ficava tonta, né? Rodando para lá e para cá e não sabia para onde ia. Você está assim na sua vida espiritual ou você sabe para onde você está indo? Qual que é o seu alvo? Paulo falou, olha, eu prossigo para o alvo da minha eterna e soberana vocação. Existe um alvo que nós devemos prosseguir ou perseguir. Existe um lugar que nós precisamos chegar. Deixa eu te dizer, o santo nunca perecerá. Se você entregou a sua vida para Jesus e se você anda nos caminhos de Jesus, há esperança para você. João 6,47, em verdade vos digo, aquele que crê tem a vida eterna. João 10,28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém os arrebatará da minha mão. O pecador, no entanto, não pode evitar a punição. E cuidado, irmãos. Vamos ter cuidado. E eu não estou dizendo para você cuidado com o tom de acusação. Eu estou dizendo como tom de aviso para nós. Vamos ter cuidado. Para que ninguém roube a nossa coroa. Vamos ter cuidado. Lucas 13:3. Se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. João 3,36, o que, porém, desobedece ao Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus.
Apocalipse 20:15. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Como está a sua vida? Como está a sua vida com Deus? Eu vou dizer de novo para você. Talvez seja melhor você sair daqui pensando nessas questões e perguntando assim, eu sou salvo. Mas deixa eu te dizer uma coisa aqui. Eu falei algum tempo atrás aqui sobre uma vez salvo, salvo para sempre, ou então, não, eu não tenho certeza da minha salvação, porque o cristão perde a salvação. E nós escolhemos um dos extremos. Não, isso aqui é doutrina batista do sul. Salvo uma vez, salvo para sempre. Eu não. Eu sou mais Jesus que falou que tem que guardar para que ninguém perde a sua coroa. Mas os dois estão certos. Segundo a Bíblia, os dois estão certos. Nós temos que viver os dois. Irmãos, eu não posso ser salvo sem ter certeza da minha salvação. Porque senão o diabo brinca com a minha vida. Todo dia você tem que aceitar Jesus. Porque todo dia você está perdido. E o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, como que é? A Bíblia nos ensina a nos arrepender e confessar. Não aceitar Jesus todo dia. Agora, o problema está quando você não se arrepende e confessa. Então nós somos salvos, somos salvos. Jesus disse que ninguém pode nos arrebatar da mão dele. Nós somos dele. Amém? Amém? Mas você tem que cuidar da sua salvação. Você tem que cuidar da sua vida cristã. Porque se você não tiver fruto de salvo, você está em problema. Se você não guardar isso que você tem, se você não guardar isso que Jesus te deu na cruz do Calvário, se você não cuidar da sua vida, choro e ranger de dentes. Um dia desse aí, algum tempo atrás, eu falei daquele hino antigo aqui, né? Onde está aquele povo barulhento? Não era do jogo de futebol, não. Era da igreja mesmo. Aquele povo que se alegra na presença de Jesus. Onde está que não se vê nenhum irmão? E aí o hino diz assim, alguém com voz de lamento vai dizer neste momento, aquele povo foi embora para Sião. Eu vou estar naquele dia. Eu vou estar naquele dia. Eu vou estar na Sião. Eu não quero ir para o inferno. Eu não quero perder aquilo que Jesus me deu. Eu não quero perder aquilo que um dia eu ganhei, livre, que alguém pagou o preço por mim na cruz do Calvário. Não, eu aceitei e Ele me recebeu. E eu quero permanecer com Ele eternamente. Aleluia, aleluia. Lá haverá choro e ranger de dentes, mas na glória, com o Senhor, haverá alegria e canto para sempre. Para sempre estaremos na presença dEle. Eu não sei como vai ser lá. Eu só tenho uma ideia limitada porque eu não alcanço. Mas seja o que for que Deus tem para nós, eu vou estar na presença dEle. Aleluia. Eternamente na presença dEle, irmãos. Vai ser tanta glória, vai ser tanta glória. Eu quero estar lá com Ele, eu quero subir lá. Eu sou um dos tais e eu quero te ver lá comigo. Amém? Que Deus abençoe. Fique de pé, por favor. Pai, nós te louvamos. Eu te louvo pela tua palavra, Senhor, porque ela é infalível. E eu creio em cada vírgula dessa palavra, Senhor. Em cada ponto dessa palavra, Deus. E eu sei que o Senhor nos ensinou sobre o céu, mas eu sei do risco que é o inferno. E eu não quero ir para lá. Eu quero estar em Sião contigo, Jesus. Eu não quero que nenhum dos meus irmãos esteja lá. Eu quero que o Senhor nos leve, Senhor. Ah, como nós ansiamos pela promessa, Senhor. Como eu anseio ouvir, ó Deus, a voz do arcanjo. Como eu anseio ouvir, ó Deus, o dia que o Senhor disser, vinde benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado. Desde a fundação dos séculos, Senhor, quero ter o meu nome escrito no livro da vida para sempre. Eu quero ter o meu nome escrito, Senhor, no livro da vida, para que um dia eu esteja em Tua presença, eternamente adorando o Teu nome. Pai, nos guarde do mal,
nos livre do mal, nos livre de pecar contra Ti. E quando nós errarmos, Senhor, que o nosso coração se quebrante e se arrependa em Tua presença, porque o Senhor não descarta, o Senhor não despreza um coração quebrantado, um coração contrito. Dê-nos corações contritos, Senhor. Que nós tenhamos sempre o desejo de nos arrepender em Tua presença, de entrar em Tua presença, de buscar a Tua face, de nos alegrar, ó Deus. Não nos deixe ser crentes carrancudos, ó Deus. Que o sorriso, o brilho do Espírito esteja em nós, que nós façamos a diferença onde estivermos, ó Deus, para a honra e para a glória do Teu nome. Pai, nós Te louvamos. Eu Te agradeço, Senhor, pela vida do irmão Jorge, da irmã Marlene, que vão viajar hoje. Senhor, leva-os em paz. Guarde-os, ó Deus, debaixo das Tuas mãos. Ó Senhor, que eles estejam sempre, Senhor, em Tua presença também, fazendo a Tua obra, Senhor, e ganhando almas para Ti. Meu Deus, cuida do Teu povo, leva o Teu povo em paz para os seus lares, e que nós estejamos, ó Deus, amanhã de novo, louvando o Teu nome, adorando o Teu nome, para a honra e glória do nome de Jesus, e no nome dEle que nós pedimos e agradecemos, Senhor. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a consolação e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Todos digam amém. Deus abençoe.